Hi guys, good afternoon. How are you? I care not feel better and you. Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estar usando as pages 92 e 93, na qual nós vamos fazer a correção, tá bom? Do contexto do simple past, past continuo e preposition of times, ok? Portanto, open your book, please. Page 92 and 93. E nós chegamos aí ao simple past e past contínuo. Primeiro, essas alterações do passado simples, do passado dando continuidade, nós devemos observar que elas são utilizadas, essas transformações, nos verbos, certo? Então, quando o verbo está, independentemente de estar no simple past ou no past contínuo, ele vai estar sofrendo essas alterações. Alterações essas quais eu devo estar atenta se os verbos são regular ou irregular verbos, pois os verbos irregulares, eles não seguem regras, diferentemente dos verbos regulares, pois os mesmos eles se apresentam na frase com transformações, as quais eu posso observar dada a sua terminação. Por exemplo, o verbo like terminou em E, acrescento D, liked. O verbo watch, assistir, terminado em CH, eu acrescento ED, watched. O verbo try, tentar, Y precedido de uma consoante, nesse caso a consoante R, no qual eu troco Y por I e acrescento ED. No caso do verbo play, Y precedido de uma vogal, neste caso a vogal A, eu vou acrescentar a partícula ED, certo? Então, verbos terminados em SS, algumas exceções, eu acrescento ED, D ou IED, certo? Já para passar esses verbos para o past contínuo, eu preciso usar um verbo no passado, seja ele irregular ou regular, e posterior a ele eu vou estar utilizando, tá, o meu verbo com a partícula ing no gerúndio, com as significâncias indo, endo e ando, tá? Quando eu faço a tradução dessa frase. Por exemplo, I was preparing to study for test, né? Eu estava me preparando para o teste. Quando eu digo que eu estava me preparando para o teste, primeiro, analisando a frase, eu estava, eu não estou mais, no momento passado, certo? Já com a partícula ing, para indicar essa continuidade, o que acontece? O sujeito que está sendo explícito na frase, no caso I, eu, ele não indica que essa ação foi finalizada. A mesma ainda dá o sentido de continuidade, pois ele diz o quê? Que eu estava me preparando. Eu não indiquei em modo algum se eu já terminei essa ação. Diferentemente de só I was, eu estava, ok? Então, pay attention, não se esqueçam, tá bom, de fazer essas observações. E aí nós chegamos então à correção das nossas atividades. E aí, conforme eu expliquei a vocês, aí na nossa atividade nós vamos estar preenchendo os espaços com os verbos que estão entre parênteses, tá? Então, nós temos aí o happened, né? No caso, ele não sofreu, tá, alteração de terminação, que são aquelas exceções, tá? No caso, eu vou acrescentar ED. Observe aí o was preparing, né? Está indicando que estava junto com a preparação, no caso, indo, endo, ando, preparando. O verbo to hear fica hear, né? Por quê? Porque ele é verbo irregular, tá? No qual mesmo ele vai estar identificando que ele possui a mesma, tá? Tanto no simple past quanto no past participle, ele se apresenta da mesma forma. O to go, nós precisamos when I was gone, tá? Nós vamos adicionar o go à partícula ing. Então, quando eu estava checando, my cat jumped, tá? Jump, vogal tônica, eu acrescento ed. Sequência mais uma vez, usando o was, né? Retirando o verbo
dos parentes chasing, né? No caso, agregando aí a partícula ing, tá? No caso aí, gook, tá? Ele não precisou ser tirado nenhuma partícula, só foi necessário unir a partícula ing. No jump, acrescenta ed, no chasing, tira o e acrescenta ing, ok? No caso do verbo stop, né? CVC é o que eu costumo chamar para facilitar. Que nós temos aí no stop, a partir do T, nós temos a terminação do verbo, T, consoante, O, vogal, P, tá? Outra consoante. Então, nós temos T, consoante, O, vogal e P, consoante. Então, CVC, consoante, vogal, consoante. Então, dobra a última letra e acrescenta ED. Nesse caso, dobrou o E e acrescentou dobrou o P e acrescentou ED. Dando sequência, nós vamos aí o try, né? Como eu já expliquei, troca Y por I, verbo regular, e acrescenta ED. No discover, né? Só faz o acréscimo do ED. E was live, né? Onde eu vou precisar identificar o uso desse verbo no past contínuo. Faço uso do was, que no caso é o verbo be, onde o mesmo é a base, tá bom? Do simple past. E vou utilizar o living, retiro o e acrescento ing. Já aí, para completar a segunda questão, tá? Nós vamos circle, tá? Circular, verificando qual a melhor alternativa para o diálogo entre Laila e Marisa, certo? Então, aí, vocês vão circular todos os termos aí, os quais o mesmo confere, tá? A forma correta de manter o diálogo, fazendo a utilização do simple past e do past contínuo. Were tongue, colored, meeting, was talk, colored, did you talk, talked, we don't, tá? Snaked, did you, goes do, were, getting, colored, had, said, was, cook, got, was watching e told, e called, ok? Teacher Luana, por que só esses foram aí selecionados, circulados? Porque eles conferem o uso correto, tá bom? Dos termos a serem utilizados num diálogo onde o mesmo ressalta o uso do simple past e do past participle, ok? Vamos mais uma vez observar a nossa tabela, tá? Prepositions of time, no caso são as preposições de tempo. O in eu uso para mês do ano, estações do ano, parte do dia e anos, tá? Já o on eu uso para dias da semana, datas e o at para expressões de tempo e horas, ok? Então, pay attention, não esqueçam dessas observações. E agora, então, aí na nossa atividade, ele pede para que nós venhamos preencher os espaços, tá? Em branco, usando a preposição de tempo correta. Na frase, Julia never wakes up early in the morning, né? Nós devemos usar o in, pois ele se trata de um momento do dia. She is never on time, né? Nós estamos falando de tempo. Letter B, I go here 9 a.m. 2 hours later than I was last Monday, né? Então, nós vamos usar a partícula at e on, pois o mesmo at, né? Nós estamos falando sobre horas e on, nós estamos falando aqui sobre um dia da semana. John will be here Friday, but not next Friday, only the first Friday in July, né? Primeiro, dia da semana, on. Meses do ano, in. Neste caso, antes de July, ok? Letter D. Letter D, nós vamos observar a seguinte frase. Save the date on December 15, 4 p.m. in the afternoon. Will be ready to greatest show ever. Então, o que ele diz aí? Marque na agenda no dia 15 de dezembro, às 4 horas da tarde. Nós estaremos indo para o maior show de todos.
Nós temos aí, primeiro, a utilização de meses. Então, nós utilizamos o on. Só que esse mês, ele é um mês com uma data específica. Por isso que eu uso o on. Diferentemente da letra C, que está em July e não especificou a data, somente o dia, tá? Na sequência, nós vamos estar aí observando, tá? O uso do at antes das 4 horas, tá? Da tarde. E nós vamos agora prosseguir para a letra A, né? In 3 years after your first birthday, you will have a great change in your life, said the fortune teller last week. July 1st was my 30th birthday, and guess what? Nothing had happened, né? Então, nós temos aí 3 years, o uso de 3 anos, nós devemos usar o in. E mais uma vez aí aparecendo, né, fazendo referência ao da letra D, on December, né, 15 de dezembro, uma data específica, assim como aqui embaixo nós temos na letra A, 1º de julho, tá? Uma data específica. Então, don't forget, não esqueçam essas observações, elas podem, de certa forma, se apresentarem com semelhanças, porém, com um pouquinho de atenção, tá bom? Vocês vão observar que elas não são as mesmas. Por hoje é só, meus amores. Bye, bye. See you later.